Eu tenho um monte de coisa para falar e não consegui fazer os slides, fui vencido pela tecnologia, fiz o primeiro e é o que eu tenho. Mas espero que eu consiga me valer da retórica para vender aqui um pouco o meu ponto. E antes de começar a contar o tempo, vou dedicar essa apresentação ao falecido Ace Frehley, guitarrista do Kiss, que nos deixou ontem. Dito isso, podemos? Então tá. Resgatando a retórica. Falar em resgatar implica que alguém tomou alguma coisa, né? E obviamente esse alguém é Platão. Nenhuma dúvida para quem acompanha as minhas pesquisas e nenhuma dúvida para quem acompanha a história da filosofia. Platão é a fonte mais antiga do termo retórica, talvez o criador dele. No Gorgias, que é um diálogo que trata especificamente de questões sobre a retórica, ela é rejeitada como mera bajulação, ele chama de culinária, em oposição à medicina. É um procedimento, nunca é uma técnica, só tem intenção de convencimento, não tem preocupação com a verdade. A retórica também está associada aos sofistas, é o método do sofista, e o sofista sempre vai ser um enganador na visão do Platão. E ele opõe isso à dialética, que é o método do filósofo, que esse sim quer buscar a verdade. De certo modo, e muito anacronicamente, a minha tarefa aqui é decolonial. Assim. Eu quero tentar que a gente consiga desvincular os termos que Platão tomou, não ele pessoa física, mas sim, dada a sua influência e a história da filosofia que o tomou como base, para a gente poder perceber que tem muito viés embutido, né? Isso acontece muito em diversos outros termos que a gente usa na filosofia, que acabam sendo usados talvez por... enfim, é muito mais difícil a gente não falar, por exemplo, filósofo pré-socrático, do que entender que nem são filósofos, nem são pré, e muito menos socráticos faz sentido naquele contexto. A retórica, embora tenha sido questionada por outros modos, ela tem no popular muito disso. Bom, o Platão ele é a maior fonte a respeito dos sofistas, eu pesquiso sofistas, eu tenho que lidar com Platão querendo ou não querendo, né? Ele tem uma agenda, Platão quer resgatar Sócrates, ele quer legitimar a atividade do filósofo, e muito do que acontece aqui tem a ver com a polissemia, que é o acúmulo de diferentes interpretações de termos específicos. Sofista, erístico, retórica, filósofo, filosofia, todos esses termos, antes de Platão ser determinante, muito pela sua história na Idade Média, eles significam muitas coisas diferentes para muitas pessoas. E essa riqueza é perdida se a gente toma acriticamente o Platão. Então, para a gente começar a pensar um pouco, né, por que a retórica precisaria ser resgatada, eu vou fazer uma pequena contextualização histórica, meteórica e provavelmente exagerada. Vou lembrar um pouco a posição do Platão, embora eu já tenha lembrado ela aqui, e aí eu vou finalmente apresentar o Isócrates, que vai permitir que a gente problematize essas posturas do Platão. E por fim eu vou tentar muito evitar o termo retórica e eu vou falar oratória, porque isso já vai nos ajudar a livrar um pouco da carga que está embutida nele. Foi. Então, antes de existir retórica, tem oratória. A gente entende isso como uma expressão oral, arte de falar em público, persuasão. Como tudo no mundo grego, né, Homero é uma primeira fonte, e no mundo político arcaico, o Fênix acaba resumindo um pouco a importância disso. Fênix é o instrutor do Aquiles, que vai, segundo a Ilíada, vai para a Guerra de Troia acompanhando o Aquiles era muito novo, e cito aqui a tradução do Christian Werner, né, diz ele, quando estão tentando convencer o Aquiles a voltar para a guerra, porque ele está lá, choramingando, olhando o Patroclo, enfim, não interessa, o argumento dele, de por que afinal ele está ali, ele diz: eras tolo, Aquiles, ainda não conhecias a guerra niveladora, nem assembleias onde varões, homens, se tornam preeminentes, por isso me enviou Peleu, pai de Aquiles, que te ensinasse tudo, a ser orador de discursos e executor de ações. A Ilíada tem diversas situações onde tem assembleias, nessas assembleias apenas reis falam, ou deuses, né, quando tem a Assembleia dos Deuses. Tem uma exceção e ela ajuda a entender todo o teor político dessa discussão toda que eu estou propondo, que é o Thersites.
Se alguém leu a Ilíada, sabe que o Tercítes é o mais feio e abominável de todos os homens que acompanhou os heróis, a Ilíada, não sei o que, a Ilion. O Tercítes é um soldado, resumindo, né? E ele faz o que ninguém deve fazer, ele abre a boca. Ele questiona o Agamenon e ainda faz piadas em voz alta. O que é curioso é que ele fala quase que literalmente o que Odisseu disse meio canto antes, mas ele não é basileu, ele não é rei. A palavra rei também tem que ser desconectada da ideia de monarquia, que traz uma série de outras justificativas para o poder que não são as que estão atuando aqui. Um rei é o detentor do poder numa determinada localidade geográfica, normalmente muito diminuta, né, em extensão. O Tercítes, quando faz isso, abrir a boca, coisa que não lhe é permitido, ele é repreendido pelo Odisseu, que diz que ele, Tercítes, não deveria falar na ágora, pondo reis na boca e contra eles levantar insultos. Se faltasse didatismo na cena, o Odisseu pega o cetro e espanca o Tercítes até ele sangrar e calar a boca. O resumo é que o direito da fala é de quem detém o poder, e quem detém o poder, nesse contexto arcaico escolhido pelos deuses, né, tem uma justificativa divina para a atribuição do poder, e esses só são os que falam. E entre estes, falar bem é necessário, é um dos modos de atuação masculina, mas enfim, no poder político. Surge a democracia, como se fosse uma coisa assim instantânea. Mas vamos dar de barato que no decorrer do século VI e século V, a oratória vai ganhar uma nova importância na medida em que as cidades-estado gregas, oligárquicas ou democráticas, alcançam o autogoverno. Democracia, obviamente, não tem a ver com o nosso entendimento atual, mas ela, sem dúvida, com todos os problemas que ela tem, ela é um sistema mais inclusivo do que o sistema dos basileus, né? Então, tem mais gente que está podendo vir a se manifestar, sejam poucas ou muitas pessoas, poucas na oligarquia, muitas na democracia. O autogoverno se caracteriza por dois ambientes, a Assembleia e tribunais. Assembleia, leis são criadas, tribunais, leis são interpretadas e aplicadas. À medida que a participação se amplia, rumo a uma democracia mais ampla, os cidadãos, poucos ou muitos, têm que aprender a falar com clareza e argumentar de forma persuasiva para proteger os seus interesses nesses dois ambientes. E uma analogia fácil de entender é o seguinte, até porque o Estado, Atenas em especial, mas de modo geral, quando a gente tem tribunais, a gente está falando do estabelecimento de estados jurídicos, né? E qualquer um pode te processar, né? Te levar à justiça, para usar o termo menos anacrônico. E não existem advogados. A pessoa é responsável pela sua própria defesa. Então, uma pessoa que não tem a capacidade de ou explicar por que está querendo algo que lhe foi tomado, ou explicar por que não foi ele que tomou, ou qualquer coisa nesse sentido, é uma pessoa que vai para uma guerra sem armas. A oratória, ela é uma necessidade. E tem um pensamento aqui que eu quero, o Rodrigo Bravo cita isso na introdução da Arte da Retórica, a tradução dele para essa obra de Aristóteles, que eu acho muito interessante, que é que, diferente do lugar comum, ele vê a persuasão como potência civilizadora. E a citação dele é que, em um mundo no qual os seres humanos afastam a violência como alternativa política para a resolução dos problemas, é apenas por meio da persuasão que o indivíduo pode legitimamente fazer valer a sua vontade. Bom, esse ensino da oratória está associado, não só ao ensino da oratória, como outras questões que eu vou explicar agora, a um novo tipo de professor, os fantásticos, sensacionais sofistas. Eles se proliferam exatamente nesse mesmo período, entre o século VI e o século V, e eles estão associados ao que o Paul Woodrow chama de novo ensino. Nesse mesmo processo histórico, a gente tem o pensamento crítico / científico, aspas grandes do científico, né, mas espero que me entendam, se espalhando a partir dos primeiros pensadores jônicos, os eleatas, tem o desenvolvimento da medicina como ciência mesmo, embora com as mesmas aspas, tem uma visão mais antropocêntrica das explicações do mundo, em Tucídides, mesmo em Heródoto, já começa a se falar um pouco em natureza humana para explicar as coisas. Isso tudo é um afastamento, claramente não um abandono, e em maior ou menor grau, das explicações mitológicas. Esse novo ensino prolifera em Atenas, especialmente nesse período relativamente longo de paz, sob o comando de Péricles, que se estabelece depois da guerra contra os persas,
Atenas ganha, quer dizer, os gregos ganham, Atenas com uma posição de liderança, e nesses quase 18 anos de paz, que é uma coisa um pouco incrível na história da humanidade, sofistas, tragediógrafos e intelectuais são parte do círculo íntimo de Péricles. Eles constituem a nata intelectual de Atenas, e Atenas vive a época de ouro, com tudo que a gente associa de bom ou de característico da Grécia, tendo se desenvolvido nesse período, e é o paradigma de um novo modo de vida. Então o resumo aqui é que oratória, democracia, Péricles, sofistas, apogeu de Atenas, tudo isso é a mesma coisa. É um ambiente político e intelectual marcado por essa paz, por esse poder econômico de Atenas, e isso tudo molda um pouco, tanto o que Atenas tem de melhor, como, evidentemente, uma posição contrária de aristocratas que perderam o poder, gente que não gosta da ideia da democracia se espalhando, toda espécie de conservadores, esses cientistas aí são meio malucos, não respeitam os deuses, todo esse tipo de crítica acaba sendo voltada a esse pacote um pouco como um todo. Então o inimigo político de Péricles também é um pouco um inimigo da democracia, também é um pouco inimigo dos sofistas. Mas esse momento de paz parece meio, o meme é assim, né? É o começo de um sonho, mas deu tudo errado. A paz não dura. Quando Platão vai ter tipo 20 anos e vira discípulo de Sócrates, Atenas já está na segunda fase da Guerra do Peloponeso, derrotas sucessivas, Péricles já morreu, demagogos proliferam, então de fato alguma coisa deu errado. E é fácil entender que se alguma coisa deu errado, fosse associado à democracia mais radical, que era a que estava vigente naquele momento, aos sofistas, que são vistos tanto como causa como efeito dessa democracia radical, desse novo ensino e tal. Atenas perde oficialmente, né, a Guerra do Peloponeso em 404, se instaura muito rapidamente um regime sanguinário dos 30 tiranos, com o tio do Platão entre eles, apoiado por Esparta. 2 anos depois, a democracia é restaurada, e nesse clima de restauro da democracia, 399, o julgamento de Sócrates, aos 70 anos, condenado à morte. Platão tem 30, mais ou menos, viaja por uns 10 anos. Quando ele volta, ele faz a sua escola no tal do parque dedicado a Academo. Talvez ele comece a escrever só a partir daí, talvez antes, é muito complicado localizar os escritos de Platão no tempo. Mas é nesse contexto, deu tudo errado, olha o que aconteceu conosco, que a gente tem que entender que Platão está inserido e se posicionando politicamente através dos seus escritos. E aí, então, a gente começa a olhar para a crítica platônica dentro dessa lente, né? Então, assim, esse novo ensino, os sofistas e as desconfianças que isso tudo levanta, a oratória, obviamente, incluída no pacote, são pauta para toda a intelectualidade grega do século V. Tucídides, Eurípides, não existe a Romilly tem uma citação muito boa que ela diz que não existe nenhum intelectual que não tenha falado sobre sofistas direto ou indiretamente. Porque a questão se a virtude pode ser ensinada, se é a natureza ou se é a educação, todas essas questões que estão ligadas a um novo ensino, a um novo modo de viver, estão rodando, estão sendo questionadas. Mas, enquanto a tragédia e mesmo a comédia, no seu ataque mais frontal, propõe reflexão, Platão propõe rejeição. No Górgias, voltando, né, o pobre do Górgias, que era vivo, que viveu 100 e tantos anos, teria lido Górgias, diz que o Platão era um bom escritor de ficção. Concordo. O Górgias, fictício, o Górgias como escrito por Platão, é confrontado, né, pelo Sócrates, e é ali que a gente tem pela primeira vez o termo retórica, um termo que a gente pode dar de barato, que é um termo técnico, né, então, para aliviar um pouco. Mas, técnico ou não, a visão negativa está cristalizada ali, como eu falei um pouco no início, né? A retórica do Górgias no diálogo é massacrada, né? Porque, enfim, só tem uma pessoa escrevendo a pergunta e a resposta, facilita um pouco. Ela é uma imitação de uma arte, são só falas que bajulam para convencer sem buscar a verdade. Os retóricos, assim como os poetas e outros supostos
detentores do saber, mestres da verdade, para usar a expressão do Detienne, não têm conhecimento verdadeiro, são só dissimuladores, se aproveitam da ignorância de quem está ali ouvindo e se dobram à vontade do povo. Resumo: o que legitima a fala para Platão é o conhecimento. Só deveria abrir a boca quem sabe. Na prática, o que tem aqui é a inviabilização do processo democrático, porque a oratória e o debate são a base para a efetividade democrática. Quando ele apresenta o mau uso da oratória como o único uso possível, não é exatamente uma surpresa, né? Porque a crítica à democracia no Platão ela é explícita. E ele mesmo nunca teve uma atuação política, né, no sentido tradicional, e quando tentou lá, se alguém sabe um pouco a saga de Dioniso I, Dioniso II, foi um fiasco. E a ideia dele de rei filósofo, no fim das contas, não deixa de ser uma versão meio revisitada de aristocracia com uma justificativa intelectualista, né? Meu Deus! Tá, mas a crítica se sustenta. 3 pontos rápidos aqui. É difícil aceitar que tudo que se ouvia nas assembleias e nos tribunais fosse bajulação, e para usar uma frase bonita, a persuasão nem sempre é bajuladora, a bajulação nem sempre é persuasiva. 2. A ideia de que oradores se apresentam ante uma multidão de ignorantes e despreparados é só preconceito platônico com a democracia, porque, obviamente, além de despreparados, mesmo que em maioria, existiriam outras pessoas minimamente preparadas como aquele orador. A ideia de que Platão vem normalmente é de um orador, que é o lobo, que ele entra, né, tem só ovelhas ali, ele vai fazer todo mundo fazer o que ele quiser. Ele não existe só uma pessoa treinada em oratória. Todo mundo está lidando nesse mesmo espaço. E 3, mais importante, que a investigação da filosofia platônica, que busca a verdade através do método dialético, não se aplica nas esferas onde a oratória se desenvolve. E aqui o Michael vai abrir um sorriso. Por quê? Não existe verdade absoluta nas discussões da democracia. Não existe aquele que sabe para determinar o modo correto de agir ou de julgar, porque tem um aspecto temporal. As assembleias estão debatendo decisões sobre o futuro. No limite, estão debatendo se sim ou não vai ter a batalha naval amanhã. Ou sim ou não, né? A disjunção é verdadeira, mas não tem nenhuma dessas duas opções que seja verdadeira em si. Esse é o debate. Né? E os tribunais, forçando um pouco a barra, estão determinando o que aconteceu no passado. Né? Matou, não matou, só que entre A e B, talvez não tenham todas as testemunhas, talvez a legislação tenha mudado entre um momento e outro, como acontece, por exemplo, com a anistia depois do regime dos 30 tiranos, que provavelmente é o que justifica a perseguição / tribunal de Sócrates não mencionar questões políticas e sair um pouco pela tangente. Então, assim, não tem verdade objetiva. O que eu posso dizer em relação a Platão? Talvez eu não consiga falar de Sócrates, meu Deus do céu. É que essa crítica dele não tem muito pé. Por quê? É uma caricatura, e qualquer caricatura precisa de correspondência com a realidade para funcionar. E nisso, tá beleza. Certamente existem personagens relacionados com a oratória, como Platão caracteriza, assim como existem sofistas, como ele caracteriza. Mas, o que acontece? Ele dá um passo em falso, né? Ele define a retórica, usando o termo dele, como necessariamente desonesta. Ele atribui o mau uso a um desvio, que é um desvio moral possível, mas ele trata isso como necessário. Então, eu sempre fiz essa pergunta já mais de uma vez, como se daria um debate entre 2 retóricos honestos, genuinamente interessados em resolver uma questão? Segundo Platão, isso não existe. E, bem, é difícil de aceitar isso. Essa visão, claramente, parece contaminada, pouco pelo espírito agonístico do tempo, que é dado a exageros, mas ele se deixa levar um pouco pela rejeição ao modus operandi da democracia, né? Quando ele fala da massa ignara, que não sabe nada, vão escapando algumas coisas, né? E especialmente a necessidade que ele tem de definir o próprio método filosofia e investigação dialética como contraponto do bem ao sofista e retórica, que claramente são do mal e têm problemas morais. Ganha o didatismo, mas a que preço? 1 minuto. Bem, eu vou ler a resposta de Isócrates e aí eu vou usar o tempo para vocês me perguntarem quem foi Isócrates, daí eu respondo.
Mas Isócrates diz literalmente o seguinte: se for verdade que a habilidade no discurso resulta em tramar contra a propriedade alheia, deveríamos esperar que todos os oradores competentes fossem maquinadores e mentirosos, pois a mesma causa produz sempre o mesmo efeito. Contudo, na realidade, vocês encontrarão entre os homens públicos que vivem hoje ou que faleceram recentemente, que aqueles que mais se dedicaram ao estudo da arte das palavras são os melhores estadistas que se apresentam diante de vós na tribuna. E, além disso, entre os antigos foram os maiores e mais ilustres oradores que trouxeram à cidade suas maiores bênçãos. Está pensando aqui, Péricles, Solon, Clístenes, né? Pode-se mostrar de modo mais claro que, através desses exemplos, que os poderes da eloquência não transformam os homens em malfeitores? Vou só dar muito rápido que, assim, isso não é nenhum contra-argumento muito genial, né? É que é muito fácil desbancar o modo caricato que Platão apresenta a retórica então todo mundo é fascínora, se usa retórica, necessariamente ela é enganadora, não há uma outra opção. Bom, o contra-exemplo disso é muito fácil, né? Qualquer um vagamente honesto já desmontou esse negócio. Para além disso, e aí agora se alguém quiser perguntar, eu explico quem foi Isócrates melhor, a vida e o projeto educativo do Isócrates, que são baseados na oratória, desmontam muitos outros dos entendimentos platônicos. Então, assim, o resgate, se eu não conseguir falar de Isócrates, é só para a gente perceber que um termo, mesmo que a gente usa no cotidiano, retórica, ou retórico, ou sofista, e até mesmo dentro da academia, para minha surpresa, assim, é difícil a gente se desvencilhar dessa carga que esses termos acumularam durante tanto tempo. Mas, especialmente no momento em que eles estão sendo usados, nenhum desses termos tem um significado unívoco. O ponto maior da minha pesquisa acaba caindo sempre em não era bem assim. A gente tem uma simplificação com um objetivo claro ou não claro, mas uma simplificação de um ambiente muito mais complexo. E nesse sentido, resgatar a retórica é lembrar dessa situação inicial, onde a oratória não é um malefício e sim um viés para a democracia e para a resolução civilizada de questões. Então é um pouco difícil a gente tentar jogar isso fora de modo absoluto. Obrigado. Pobre dos Isócrates. Muito obrigado, Daniel. Temos 2 minutos e meio, na verdade. Vai fazer a pergunta? Na verdade não. Eu vou fazer uma outra. A pergunta quem é Isócrates é muito fácil, né? Tu vai no Google e tu encontra quem é Isócrates. Não. A minha pergunta é expandir um pouco essa... ver na história da filosofia a noção de retórica, né? Porque, sim, existia essa carga negativa na Grécia Antiga, apesar de, como um artigo que eu te comentei do Iaco Hintica, observa, é curioso, né? Existe uma espécie de contradição. Por mais que a retórica tivesse esse posicionamento negativo, as pessoas, a inteligência grega da época tivesse uma espécie de posicionamento negativo com a retórica, ainda assim era uma sociedade cuja intelectualidade era muito oral, né? O que parece muito estranho, né? Mas, sobretudo, a retórica se tornou na história da filosofia uma disciplina, né? E uma disciplina que, por exemplo, durante o período romano e Renascimento também, etc., foi muito importante. Hoje em dia ela se perdeu um pouco, novamente, a gente não vê, por exemplo, a gente não costuma ver em cursos de filosofia falarem de retórica, a não ser no sentido histórico e pejorativo. E tendo em vista a história da filosofia e como que essa noção se deu na história da filosofia, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre a ideia que tu está trazendo de retórica, né? Essa retórica resgatada, como tu vê ela hoje, e também não só na Grécia, mas no decorrer do tempo. Não, assim, a retórica, ela rapidamente essa visão platônica, ela é, primeiro pela facilidade e depois pela obviedade, ela é desmontada. Aristóteles tem um tratado sobre retórica, a primeira frase da arte da retórica é que ele usa antístrofe,
né, que é um termo do teatro, mas querendo dizer uma coisa complementar que faz parte da mesma coisa. Né? O Aristóteles consegue perceber, e quase que imediatamente, se a gente pensar, né, na grande linha do tempo, que não existe verdade em discussões não científicas. Estou usando científico aqui, né, platonicamente, vamos dizer. Ou seja, ele chama os silogismos de antimemas, né, e ele chama a retórica de antístrofe da dialética. Ou seja, são dois métodos para duas coisas distintas. O que Platão fez foi embaralhar as coisas com provavelmente alguma agenda. Eu acho que a retórica se estabelece na Cícero, enfim, né, o fato de Isócrates, de quem eu deveria ter falado, permanecer com quase todas as suas obras conservadas até hoje, é que ele é um dos 10 oradores áticos, né, que é uma categoria provavelmente criada na Biblioteca de Alexandria, mas que significou que ele foi estudado, ele foi copiado. Só tem um que se sabe, né? Teoricamente um minuto. Só tem 1 minuto e um trabalho dele que se perdeu. E eu acho que eu acho que tem uma adaptação. Acho que é muito claro hoje na história da filosofia, talvez menos, mas que a capacidade. Porque o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, nesse seminário? O que todo mundo vem fazer aqui nos seus 20 minutos, se não se valer da oratória para apresentar o seu ponto? Platão não considerou isso, mas a boa razão, a lógica, são argumentos válidos num debate retórico. Ele quis dizer que não, mas na verdade são. Eu acho que talvez o nome possa ser mais problemático do que a coisa, pensando na história da filosofia. Claro que ela não é estudada como era estudada como uma matéria, mas também uma matéria estanque, com suas regras e tal, mas também porque essas regras meio que se diluíram um pouco, né? A gente tem diversas formas de se comunicar, mas eu acho que a ideia de tu apresentar com clareza o que tu está querendo apresentar, de tu oferecer argumentos, de tu embasar as coisas que tu está dizendo em alguma outra coisa, apelando para o bom senso, para o bem ou para o mal, mas igual isso continua acontecendo. Né? A gente está vendo, na verdade, o discurso, aqui já é uma visão pessimista e pessoal, mas o discurso, de modo geral, está pulverizado e invalidado, né? Porque a falsidade está concorrendo com a verdade. É muito difícil tu argumentar e tu embasar as coisas em pressupostos, que a gente está perdendo nosso horizonte de obviedade, né? A gente está perdendo aquilo em que todos acreditam ou todos tomam como uma boa fonte para, em cima disso, construir diálogos ou debates. Mas, dito isso, talvez, e aí tentando responder e terminar, eu acho que exatamente isso é o que justifica resgatar a retórica, no que ela tem de melhor, não no que ela possa ter de pior, porque claramente tem, né? Não estou querendo dizer que a retórica é imaculada, mas se a capacidade de argumentação, se a apresentação de boas razões em coisas que não existe uma verdade autoevidente ou verdade ponto, não valerem para nada, a gente de fato está se afastando da civilização. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental esse resgate. Não só não do preconceito platônico nesse caso, mas da ideia de que isso não vale nada, assim, porque de fato vale, né? Eu acho que a nossa atividade na filosofia é sempre, não é tão oral, mas claramente é baseada num modo de apresentar as coisas que vem daqui, né? Então, acho que sim. Tá. Pobre dos óculos, me perguntem no corredor.